Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Boa, parceria do Sub-21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Boa é um programa de entrevistas que trata de temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Ao meu lado, nesta semana, a jornalista Lidiane Blanco. Seja bem-vinda ao programa, Lidiane. Obrigada, Luiz. E no programa desta semana, nós temos o prazer de receber o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brenner. Olá, alegria estar aqui falando um pouco de Porto Alegre com vocês. Muito obrigado, então, por receber o nosso convite, secretário. Mas primeiro, antes de começar essa conversa, eu queria convidar todos que estão na audiência a curtir, compartilhar, mandar o link nos grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, compartilhem o programa, que vai estar certamente muito legal essa conversa muito importante que a gente vai ter agora com o secretário sobre os rumos da cidade, o plano diretor que está em discussão, agora já entrando na fase da Câmara dos Vereadores, enfim, para discutir vários temas da cidade aqui com o secretário Germano Brenner. Mas antes, secretário, a gente tem o nosso programa que trata de Porto Alegre, a gente tem começado as nossas conversas falando da relação que os nossos entrevistados têm com a cidade. Eu queria começar te perguntando como é que é a tua relação com a cidade estar aqui, como é que é a tua história, um pouco da tua relação com Porto Alegre. Então, eu sou um apaixonado por Porto Alegre, me apaixonei quando cheguei aqui, sou do interior do estado, como grande parte da população de Porto Alegre. Cheguei aqui com 16 anos, foi em dezembro de 2002, então eu vim a trabalhar na Câmara de Vereadores, de Porto Alegre, ainda tinha terminado ali o ensino médio. Depois tive a oportunidade, aí, já com 18 anos, de trabalhar na Secretaria do Planejamento Urbano do município. E aí, me tive a beliscada ali dessa área urbano-ambiental e realmente fui me apaixonando pela área, comecei a fazer direito, me formei na área do direito, advogado, me especializando aí no direito urbanístico, ambiental, imobiliário e fui ficando, os governos foram trocando, eu fui me apaixonando, entendeu, pelo tema, fui crescendo profissionalmente dentro do planejamento urbano, depois virou Secretaria de Urbanismo, depois eu estive na Procuradoria Geral do Município na área de Urbanismo e Meio Ambiente também, e aí em 2019 fui convidado para ser o secretário dessa pasta, então, que congrega o planejamento urbano, ambiental e licenciamento do município. Então eu sempre digo assim, nessa função é uma oportunidade que eu tenho de devolver tudo aquilo que a cidade me oportunizou ao longo desses anos, crescendo, amadurecendo, e realmente com essa propriedade, esse conhecimento de viver e evoluir no planejamento urbano da cidade, e agora, enquanto secretário, poder ter essa oportunidade de revisar o plano diretor, que acho que a carta, a política mais importante dentro do município, do território urbano. Então, esse é o Germano. Secretário, então vamos conversando aqui nessa conversa sobre o plano diretor. A Secretaria de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Urbanismo, ela tem a responsabilidade de, digamos assim, organizar a discussão. Ela promoveu seminários recentemente, está promovendo agora também, que eu vou lhe perguntar, você pode falar um pouquinho, mas queria que tu explicasse para a população como é que está essa discussão no momento. A gente sabe que o plano a revisão do plano foi atrapalhada pela pandemia, ela estava prevista para acontecer em 2019, 2020, veio a pandemia, acabou sendo adiada, Como é que está a discussão agora? Quais são as etapas? Então, o plano diretor, eu reforço, é o instrumento básico da política urbana dos municípios, é o que a gente chama a nossa Constituição Federal, só que no território urbano. E ele envolve diversas áreas, É importante a gente sempre relembrar, assim, Às vezes fica muito vinculado às regras de construção, aos limites de altura, que é mais palpável, objetivo, consegue visualizar. Mas ele é muito mais do que isso, Ele trata de ambiente natural, o meio ambiente da cidade, as áreas verdes, ele trata do desenvolvimento social, da cidade, como se dá o desenvolvimento econômico, se a gente tem que desenvolver um determinado ramo, se a gente tem uma potencialidade, como é que a gente alcança, como é que a gente se posiciona perante a região metropolitana, perante o Brasil. Ele trata do patrimônio cultural, temos imóveis históricos, qual é a história de Porto Alegre, como que a gente protege isso, como a gente insere dentro de uma política de sustentabilidade. Ele trata da gestão da cidade, que envolve os conselhos populares, a forma da sociedade participar na gestão da política urbana, e ele trata aí, mobilidade, um outro ponto bastante importante dentro do território urbano, e as normas urbanísticas, que são o desempenho de infraestrutura urbana. E aí é mais conhecido, às vezes, o plano diretor que vincula as decisões
do que tu pode construir dentro do território urbano. Então, ele é bastante amplo e, naturalmente, como um processo que é revisado de 10 em 10 anos, ele é um projeto que ele ultrapassa necessariamente os governos. E aí, por isso, a importância da participação sempre da sociedade nessa discussão. Para tu ultrapassar o governo, naturalmente, tem que ter um projeto que seja, né, maturado e tenha o envolvimento de toda a sociedade de uma forma geral. Então, a gente vem estruturando esse projeto até antes do processo de pandemia, numa etapa preparatória, buscamos recursos, financiamento internacional, fizemos uma cooperação com o Programa das Nações Unidas para nos subsidiar nesse processo de revisão. Com o advento da pandemia, a gente suspendeu esse processo e hoje a gente vê assim, com tranquilidade que, no fim, foi positivo a gente não ter feito essa revisão anterior, porque todas as cidades que fizeram no período pré-pandemia estão com os planos atualizados, a dinâmica da cidade mudou, né, as necessidades são outras, trabalho remoto, enfim, tantas outras coisas que surgiram, né, no pós e estão sendo aplicadas agora no pós-pandemia. Então, a gente avançou nessa etapa preparatória e entramos, né, em 2021 no que a gente chama a etapa de leitura da cidade. Então, são todos esses momentos participativos que a gente já fez, de eventos nas regiões de planejamento, de seminários, de debate, de aprofundamento no tema, mas especialmente para acolher, vamos dizer assim, essas diversas visões da cidade. A visão mais comunitária, agora avançando um pouquinho para a visão um pouco mais técnica, para de fato as pessoas identificarem, né, quais são as potencialidades do seu bairro, as necessidades, né, se vai ter mais praça, se vai ter mais área verde, se o transporte público, né, é suficiente para atender determinada região. Tudo isso faz parte dessa etapa que a gente denomina de leitura da cidade. Feita essa leitura da cidade, a gente faz este cruzamento, vamos dizer assim, com a análise mais técnica do município, os próprios estudos que estão sendo feitos pelas consultorias, para cruzar, para a gente avançar no que a gente chama de etapa de debate de propostas. E aí sim, já com uma visão de futuro, que deve acontecer logo em seguida ao longo desse ano. Nossa expectativa, para lembrar, é remeter para a Câmara de Vereadores no final do ano. A gente tem a previsão de realizar a audiência pública lá em dezembro, mas, né, nós precisamos finalizar a etapa de leitura da cidade, avançar para a etapa de debate de propostas, para aí ter, de fato, formatado um projeto de lei, né, para ser remetido à Câmara de Vereadores. Antes disso, ainda é importante dizer que a gente tem a conferência, né, prevista lá pelo mês de outubro, a gente tem uma previsão, uma grande conferência da cidade, aí já com cenários possíveis do que a gente entende ideal para Porto Alegre, e aí depois a audiência pública remete para a Câmara de Vereadores. Então, estamos na etapa de finalização agora do que a gente chama a leitura da cidade, especificamente debatendo nesse momento, nessas semanas, oficinas temáticas, né, por eixos temáticos. Aí o eixo vai ter discussão do eixo da mobilidade, do desenvolvimento econômico, do cultural, 7 eixos que a gente dividiu. Né, a oportunidade que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, né, a discussão do plano diretor já com uma leitura um pouquinho mais técnica, né, de cidade. Secretário, eu queria aproveitar o gancho que o senhor falou a respeito da dinâmica, né, urbana das cidades, que mudou no Brasil, todo mudou em Porto Alegre também. E nós percebemos, por exemplo, uma diminuição da atuação do Estado, uma maior parceria com as entidades privadas, e aí a gente tem como exemplo as parcerias público-privadas, né, as PPPs, e eu queria aproveitar para lhe perguntar a respeito de um instrumento que foi bastante utilizado nesses últimos anos, que são os projetos especiais, aqueles de impacto urbano maior, né, e que demandam a avaliação caso a caso desses projetos. E aí, muitas vezes a gente tem nessa negociação alterações no regime urbanístico, flexibilização das normas, do parcelamento do solo, enfim, modificação das regras das edificações. Eu queria saber do senhor como a prefeitura tem visto essas flexibilizações, como elas estão sendo pensadas nesse processo de revisão do plano diretor da cidade, né? Então, né, de fato, a cidade é muito dinâmica e é muito difícil tu prever na norma exatamente os parâmetros de desenvolvimento urbano possíveis, né? Tem que trazer naturalmente um guarda-chuva geral e depois, na prática, na gestão do processo de construção da cidade, tu ter essa liberdade para poder, dentro, né, seguindo todos os parâmetros que norteiam, né,
o sistema público, assim, de tomada de decisão, tu poder implementar, né, esses projetos dentro da cidade. O projeto especial de impacto urbano, previsto no nosso plano diretor e bastante aplicado, é esta possibilidade para a gente deixar para os nossos profissionais da área técnica, que conhecem, que estudam a cidade, ter uma certa liberdade de acomodar, vamos dizer assim, aquele dentro do projeto, aquela proposta, vamos dizer assim, dentro do território urbano. Se a gente dispusesse na lei, imagina que estaríamos ainda, de uma forma inflexível, aplicando o plano diretor de 99, que era uma realidade. Então, este novo plano diretor, ele vem bastante, a gente está propondo essa discussão naturalmente, e se assim for o entendimento da sociedade, que a gente deixe, né, o planejamento urbano, né, a dinâmica da cidade para os profissionais que têm experiência e expertise para fazer isso. Porque se a gente botar estanque na lei, todos esses parâmetros, nós não vamos conseguir trazer isso para a realidade, porque só dentro de um território de uma cidade as dinâmicas são diferentes. A zona rural tem uma dinâmica, da Restinga que é outra, do centro que é outra. Então nós temos que prever essas válvulas de escape, e isso é natural do planejamento urbano da cidade. A gente já previu isso por meio do projeto especial, e agora nós vamos trabalhar bastante nesse próximo plano diretor, mas sim no monitoramento, foco daquilo que está acontecendo na cidade, e a partir da identificação de algum problema, a gente poder trabalhar a política pública para solucionar esse problema. Não tanto, né, nas áreas privadas, aí puxando o gancho um pouco, tu falaste das PPPs, enfim, formas de parceria que a gente tem buscado cada vez mais, mas que a gente tem um olhar do planejamento urbano muito mais para o espaço público, muito mais para o monitoramento, muito mais para diminuir o tempo de deslocamento das pessoas até o seu local, né, de trabalho, muito mais para fazer e produzir os projetos de regularização, entendeu, fundiária. E não criar, entendeu, toda uma estrutura, uma dinâmica para olhar o lote privado, né, e tu ter todo o esforço para isso, e em contraprestação, essas outras áreas que têm uma importância enorme no processo de desenvolvimento e crescimento da cidade descoberta. Então, a gente quer inverter um pouco essa lógica e trazer, vamos dizer assim, o apoio da iniciativa privada para fazer o que ele sabe fazer, que é dentro do lote privado. E a área pública, a gente ficar... Então, só para a gente entender, pelo que eu estou entendendo, vai ter uma flexibilização no próximo plano diretor e vai ter, as regras vão ser menos restritas, é isso? Não, a gente, na verdade, estamos na etapa agora de uma proposta nesse sentido, mas assim, seguindo aquilo que o urbanismo contemporâneo nos recomenda. Que o urbanismo, o planejamento urbano, ele seja muito mais de monitoramento, tá? As outras sessões a gente deixa para, dentro do lote privado, para o profissional, para o mercado que tem condição, tem capacidade de fazer o melhor projeto da cidade. Então nós vamos focar muito mais no nosso esforço para o espaço público, a área pública, né? Atender aquilo que gera qualidade de vida, que melhora, né, a condição das pessoas acessarem, né, o mercado de trabalho, né, que impeça, vamos dizer assim, a invasão de áreas, né, não urbanizadas. A gente trabalha na regularização, então acho que esse tem que ser o foco do planejamento urbano e é o que a gente está propondo para o debate. Para secretário, como é que vai funcionar esse monitoramento de algumas questões que são, digamos assim, de impacto, né? A gente fala, por exemplo, de impacto ambiental, mas, enfim, daqui a pouco vai ser permitido construções, digamos assim, essas regras para construções na Orla do Guaíba, que a gente sabe que tem impacto ambiental, que tem discussões, isso vai ser de uma forma flexibilizada, mas também tem outro tipo de impacto, que é a questão do impacto urbanístico, no trânsito, na mobilidade. Por exemplo, isso permite um adensamento muito grande de uma área. Hoje a prefeitura, com o mecanismo especial, com as contrapartidas, ela consegue prever, né, aquele impacto do trânsito, consegue calcular, consegue prever obras que vão mitigar, enfim, consegue ter um certo controle sobre esse tipo de impacto. Isso vai ser possível com esse monitoramento? Esse monitoramento vai ser posterior? Como é que vai ser para, digamos assim, ter uma certa noção, né? Não sei se seria o caso de evitar, mas no caso que for ter um impacto muito grande na cidade, no caso do impacto urbanístico, né, a gente sabe que nem tudo que o empreendedor gostaria de fazer é possível do ponto de vista do meio ambiente, né, que vai trazer um impacto, em muitos casos, irreversível, né? Como é que esse monitoramento, como é que ele vai funcionar? Claro, ainda estamos em fase de conceitos e proposta. Não, naturalmente a previsão de uma análise mais aprofundada de todo e qualquer impacto que vai se causar dentro do território urbano
obrigatoriamente a gente vai ter que fazer uma análise mais profunda, porque isso envolve compatibilização das outras diversas áreas, tem rede, água, esgoto, mobilidade, né? A próprio impacto ambiental, todas as regras ambientais, elas são aplicadas, né, dentro dos seus limites legais para esses projetos que porventura se instalarem no território urbano. Acontece que dentro de uma área de ocupação intensiva, aquela prevista para o plano diretor, a gente calcula antes, né, qual é o potencial construtivo disponível dentro daquele território. Isso tem que ser, né, a matéria do plano diretor. A gente tem que calcular antes qual a infraestrutura disponível para aquela região. E a partir dessa mensuração prévia, uma vez estabelecida e aprovado, assim, o nosso plano diretor, dentro daqueles limites, tu tem, né, uma certa liberdade. Temos exceções. Exatamente. O desafio é a gente previamente, né, mapear toda a infraestrutura, as possibilidades dentro do território urbano, para depois, né, a partir disso, a gente dar uma certa liberdade para os lotes privados. Mas é importante dizer, existe sim, né, grande esforço do poder público em a gente focar o nosso esforço para avaliar a compatibilização com as áreas públicas. E aí, necessariamente, esses projetos maiores, eles têm que ter uma compatibilização, né? Porque eles mudam a característica, né, do território. Então, isso obrigatoriamente vai ter que ter, e vai certamente ter essa previsão no próximo plano diretor, de a gente poder avaliar e compatibilizar com os demais equipamentos urbanos quando um grande empreendimento vier se instalar no território do município. O senhor acredita, então, que dentro dessa avaliação desses próximos projetos de grande impacto para a cidade, vai haver mais por parte da prefeitura um projeto continuado, digamos assim, que não seja tão baseado em questões pontuais, né? Porque quando um projeto de grande impacto se instala naquela região, ele faz as obras viárias correspondentes àquele perímetro ali que ele impacta diretamente, mas a continuidade disso para outras regiões que também vão sofrer o impacto desse projeto, elas não são atendidas de imediato. Então, o senhor acredita que isso pode mudar dentro dessa nova visão, digamos assim, que a prefeitura tem para a cidade, pensando aí na revisão, né, do plano diretor para os próximos 10 anos? Sem dúvida, né? Eu acho que esse tem que ser um enfoque. Realmente, tu ter um desenho urbano, né, de território, que as coisas se conectem dentro de um todo maior. Acho que essa foi, né, a nossa grande falha do nosso plano diretor. Enfim, não dá para criticar, mas são os momentos históricos, as tomadas de decisões que foram realizadas, mas assim, a gente precisa estruturar esses projetos dentro de uma estratégia macro de cidade, dentro de um desenho, né, urbano de cidade. O que a gente chama no planejamento urbano da escala intermediária, que tem um nível de detalhamento um pouco maior que esse nosso plano diretor atual. Ele realmente é bastante macro, tá? Ele tem um comando geral, e aí no caso a caso tu tem que avaliar o território, e talvez no caso a caso a gente não consiga fazer as coisas se conversarem dentro de um todo. Então, a gente também está propondo nesse plano diretor, sim, que ele seja, né, um guarda-chuva geral, de comandos gerais da cidade, mas nos dê a possibilidade, aos moldes que a gente fez no Centro Histórico, no Forte Distrito, onde já tinha essa previsão, para a gente depois trabalhar os territórios, né, de forma mais individualizada, mas claro que sempre conectando nesse planejamento mais macro do plano diretor. Secretário, a gente sabe que o senhor falou, né, que a gente está na fase de leitura ainda da cidade, né, mas eu acho que dá para ouvir na sua fala, na fala do prefeito, que tem falado bastante sobre o assunto nos últimos meses, né, alguns conceitos principais, algumas ideias principais de norte que a gestão gostaria de ter para a cidade. A gente ouve falar muito, por exemplo, na questão do adensamento, né, enfim, isso vem até antes da discussão do plano diretor, vem na questão do quarto distrito, vem a questão da revitalização do centro, né. Quais são os principais nortes, assim, conceitos que estão sendo trabalhados na secretaria e dentro da prefeitura, enfim, para onde queremos chegar com essa proposta do plano diretor? Claro que sabe que ainda tem um tempo ainda para ser apresentada a proposta de fato. Então, né, acho que daria para destacar alguns pontos, 4 deles, assim, que a gente tem olhado bastante nessa revisão do plano diretor e quer, né, por meio das discussões nos diversos eixos, tentar alcançar, ao menos propor, né, para a sociedade essa perspectiva. O enfoque do planejamento urbano para acompanhar
o mercado de trabalho, né? Naturalmente, no território urbano, tu produz, vamos dizer assim, a habitação onde tu tem oportunidade de emprego. Então, esse é um olhar que a gente quer trazer. Onde tu tem oportunidade de emprego, que o planejamento urbano ele consiga voltar, né, o seu olhar também para potencializar, vamos dizer assim, essa produção de habitação aonde a gente tiver oportunidade de trabalho. Outro enfoque bastante, né, importante que a gente quer trazer para a revisão do plano diretor é de que forma a gente pode interferir e auxiliar no processo de mobilidade para a gente reduzir o tempo de deslocamento das pessoas até, né, o mercado de trabalho. Né? De que forma, que incentivos, que instrumentos que a gente trabalha isso, né, do ponto de vista de mobilidade da cidade. Outro enfoque, que eu comentei, né, mais no início, mas o espaço público. Né? Como a gente faz a conexão, né, do desenho urbano, dessa escala mais intermediária, né, como que a gente oportuniza cada vez mais qualidade de vida, né, para as pessoas. E isso é muito o enfoque não tanto para as áreas privadas, mas sim para a conexão do privado com o público e como a gente faz isso acontecer numa estratégia de cidade. E o último, mas, né, que complementa um pouco daquilo que eu comentei, é especialmente a tecnologia do monitoramento. Né? Como que a gente cria as estratégias de planejamento urbano a partir do monitoramento, né, de cidade, para resolver, né, problemas dinâmicos que acontecem ao longo desses 10 anos de execução do plano diretor e como é que a gente atua para resolver esse problema. Um planejamento urbano mais de, sim, sempre de monitoramento e solução. Monitoramento e solução a partir dessa problemática. Claro que também daria para citar e que permeia todas essas prioridades, vamos dizer assim, é também a gente trazer cada vez mais a pauta da sustentabilidade, né, para dentro de todos os nossos processos. Acho que as mudanças climáticas são uma realidade aí global. No território urbano, 80% das fontes emissões tem origem na cidade, então a gente tem que trazer isso para o nosso debate, para a gente criar instrumentos, políticas públicas, para a gente ir mudando essa realidade, cada vez, né, impactando menos, reduzindo essas fontes emissoras. E como poderia ser isso no caso de Porto Alegre? Como é que a gente poderia ter uma cidade mais sustentável? Porque, assim, Porto Alegre a gente vive há muitos anos no verão, enfim, questões de ondas de calor intenso, né? Enfim, eu não sei precisar quando que começou a ser assim, mas a gente sabe que vem, Porto Alegre vem sofrendo muito, e isso vai acarretar a falta d'água, vai acarretar uma série de outros problemas. Então, como é que o senhor vê a implementação dessa questão da sustentabilidade na cidade? Eu acho que esse é um ponto realmente que afeta a cidade, quando fala, né, em mudanças climáticas, os efeitos decorrentes disso, aumento da temperatura do planeta, e aí tem, né, fortes temporais, períodos de chuva, né, extrema, períodos de seca extrema, desabamentos. Como é que a gente... Sim, e acho que Porto Alegre a gente consegue visualizar bem um dos pontos é o aumento da temperatura, né? Está muito quente por um grande período, né? Agora mesmo a gente vive um período de calor aqui no que já seria um indicativo de frio, né? No normal. Então acho que esse é um ponto bem significativo que a gente consegue enxergar dentro da cidade. Então o plano diretor, como ele norteia o crescimento dos mínimos próximos 10 anos, a gente tem que ser inteligente no sentido de achar instrumentos, assim como foram criados lá atrás, a transferência de potencial construtivo para preservar, né, o patrimônio histórico e proteger as áreas verdes, como foi criado o Instituto lá do Solo, criado para tu resolver um pouco da infraestrutura, como foi criada a doação lá no parcelamento do solo, que a gente aplica, né, hoje no dia a dia. A gente tem que aproveitar a oportunidade da revisão do projeto para também criar instrumentos de incentivo, né, por exemplo, e aí poderia citar um caso bem concreto que recentemente a gente fez, que a gente criou a certificação sustentável, né, em Porto Alegre, que a gente certifica, né, com um certificado que pode ser prata, ouro, diamante, e a partir dessa certificação, dependendo, né, qual o grau dela, tu tem, consequentemente, uma série de incentivos. Tu ganha lá a possibilidade de ampliar um pouquinho a altura da edificação, tu ganha um desconto de PTU, desde que tu implementar dentro do teu prédio lá soluções, tu põe a painel fotovoltaico, que tu recolhe a água da chuva, que tu plante, né, uma vegetação nativa para fazer a captação do gás carbônico, para reduzir a temperatura. Então são pequenas coisas, mas são instrumentos que a gente tem condição de criar, né, dentro da política urbana, para depois, no processo natural de construção, de licenciamento da cidade, tu vai aplicando, vamos dizer assim, essas regras e tu vai produzindo uma série de soluções. Os rooftops sustentáveis, é outro exemplo que a gente criou recentemente, permitindo então o uso da cobertura, desde que
né, tenha painel recolha da chuva, que tenha telhado verde, a gente vai criando várias áreas verdes dentro da cidade. O próprio, né, enfoque aí cada vez mais para o plantio, né, qualificar, a gente vem trabalhando muito nisso, a arborização urbana da capital, porque ela tem essa condição, a gente conseguiu reduzir no nosso último inventário 5% das fontes emissoras já em função do plantio, que ele retém, né, esse gás carbono e deixa de ir para a atmosfera. Então são pontos assim que no processo de revisão a gente tem que discutir, tem que conversar e achar instrumento, achar incentivo para de fato implementar a lei depois, né, ao longo do processo de construção da cidade sendo aplicado e a gente ter essas melhorias aí. Secretário, ainda falando sobre isso, né, o senhor falou sobre criar instrumentos para diminuir essa sobrecarga, né, não só no trânsito, como no consumo de água, a própria energia, quando a gente tem um verão mais extenso, muito quente, cai em alguns bairros com muita frequência. Mas a gente também tem outros impactos que são sociais quando a gente traz esses empreendimentos, no caso dos adensamentos, para regiões que já têm aquela estrutura pronta, que são demandas, né, que vão surgir para a prefeitura, porque ela vai ter que aumentar alguns equipamentos públicos, hospitais, creches, os próprios serviços prestados para a população, como os ônibus, como é que elas vão se locomover, porque nem todas vão conseguir ficar, ainda que elas se aproximem mais da região mais estruturada da cidade, elas ainda vão ter que se deslocar para trabalhar, para levar os filhos no colégio, enfim. Como a prefeitura pretende trazer para esse debate propostas que vão no sentido de contribuir para essa discussão, né? Porque durante a conferência do plano diretor a gente viu muitas propostas das pessoas, do público em geral, tentando discutir, mas não há um consenso, né? Cada um, dentro da sua realidade, acredita que tal coisa é mais importante, outra coisa é mais importante. Como que a prefeitura pode conciliar, agrupar e favorecer, né, todas essas populações? Sem dúvida, né? A gente traz como prioridade, entendeu, dessa discussão, de fato, criar essas políticas públicas. Eu acho que, assim, para um momento, se criou uma série de instrumentos, assim, e a partir do licenciamento de novos empreendimentos, vai aplicando esses instrumentos e sempre como um novo empreendimento acontece no território, você tem lá, dependendo, claro, das regras, do tamanho, tem que reservar um percentual lá de doação para posto, para escola. Tu tem que comprar, né, o solo criado, né, que deveria voltar, entendeu, para a infraestrutura. Mas eu acho que o mundo mudou, as cidades mudaram, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade agora para a gente melhor organizar a distribuição desses instrumentos, porque talvez não seja mais adequado, e não é, a gente receber área de terra, talvez seja mais adequado, entendeu, que a gente produza um processo de regularização que dê qualidade de vida, entendeu, ao invés de estar recebendo mais áreas, né, para praça, para posto, para escola, que talvez já são atendidas, né? Então tu tem esses comandos legais que foram criados lá atrás e hoje são aplicados, e a gente tem que repensar os formatos em estratégia mesmo de inteligência também, né, do monitoramento, entendeu, da cidade. Tem N oportunidades, a tecnologia eu acho que vem muito nesse sentido hoje também, de a gente investir um pouquinho mais em inteligência. De fato, tem enorme dificuldade, por exemplo, o solo criado, que foi concebido com um motivo nobre, tu vai ver lá, quando tu tem que empreender a partir de um determinado limite construtivo, que é teu, a partir disso tu compra do poder público, né, a título do solo criado. E ele deveria voltar para a infraestrutura da cidade, para a habitação de interesse social. Em tese, ele volta. Tu vai ver, tem os fundos criados e são recursos significativos que são colocados ali todo ano decorrente desse empreendimento. Mas aí o desafio é botar para a rua esses projetos, né? Porque aí depende do conselho, do gestor, tem que ter, né? Em sendo uma obra pública, né? Uma contratação segue naturalmente as regras da lei de licitação, e os gestores têm dificuldade, às vezes, de implementar e gastar, vamos dizer assim, esse recurso que está destinado para isso, que é decorrente do empreendimento. E aí gera uma série de equívocos, assim, porque como ele não volta para a origem que deveria se retornar aquilo, tu acaba que, às vezes, tendo que buscar, a partir de novos empreendimentos, vamos dizer assim, tu desvirtua o processo. Então, tu vai buscar lá a contrapartida, que talvez não deveria ser esse o caminho, ele deveria ter vindo lá na origem, no processo legal, né, de aprovação dos projetos, da destinação do recurso solo criado.
e há essa inversão. Então agora é o momento também para a gente, de uma forma inteligente, tentar, talvez, criar instrumentos ao invés de a gente receber, entendeu, o recurso e ir para o fundo. Por exemplo, na habitação de interesse social, a gente recebeu um apartamento, entendeu, já construído. Nós temos que criar uma outra forma para facilitar, para desburocratizar esse processo e a gente garantir essa condição, né, de que os empreendimentos também possam ajudar essas populações, né, que estão mais nas áreas mais periféricas, né, da cidade, que talvez, né, o empreendimento por si só não chegue lá, a política pública não chega. Então é um momento, sim, né, de a gente repensar esse processo aí para ser mais inteligente, porque eu acho que recurso tem, né, são várias formas aí de entrada a partir dos empreendimentos, mas falta o desafio realmente de botar isso para rua, implementar, né, esses projetos. Secretário, eu queria falar nesse ponto justamente da habitação. O senhor falou há pouco que um dos objetivos do plano de retorno, né, é aproximar a moradia do trabalho, né, enfim, reduzir os deslocamentos das pessoas. A gente sabe, acho que uns poucos consensos que existem em Porto Alegre, que a cidade se espalhou demais nas últimas décadas, né? Eu lembro quando eu era criança, eu sempre morei na Zona Sul, eu cresci na Zona Sul, lá perto de Ipanema. Eu lembro que a Juca Batista, por exemplo, era uma estrada, né? Ela era uma faixa de cada lado e tinha terra, literalmente terra dos lados, né? Isso passou nos anos 90, ela foi duplicada, tem 3 pistas, né? E hoje a Juca Batista para lá tem muito mais coisa, né? Eu lembro que a Juca, ali, né, para quem não sabe, na Zona Sul, a Juca Batista é uma das principais avenidas da cidade. A cidade meio que parava mais ou menos por ali, depois a Restinga estava longe, estava desconectada da cidade, Belém estava desconectado, né, não tinha muita ligação, né, enfim, hoje a cidade avançou para lá, avançou muito para lá, hoje tem tudo está, digamos assim, edificado, habitado, tem supermercado, tem shopping, tem, enfim, tem bastante coisa, mas de fato isso aumentou muito os tempos de deslocamento das pessoas, porque hoje aumentou também muito o número de carros. Hoje, para tu ir da Restinga para o centro, de ônibus no horário de pico, leva pelo menos 1h30, com um pouquinho de sorte, leva 1h10, 1h20, e com azar tu chega a levar mais de 2 horas para esse trajeto, que é um trajeto que, enfim, é uma vida que não é uma vida de qualidade, né? A pessoa passa 4 horas por dia no ônibus, 2 para ir, 2 para voltar, e quando ela tem que, digamos, trabalho na Zona Norte, né? Enfim, pior ainda. Então, eu acho que, enfim, essa ideia de aproximar as pessoas do trabalho, da moradia, eu acho que talvez seja um dos poucos consensos que a gente tenha na cidade. Como a gente vai fazer isso, começa a ser um problema, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como é que a gente... digamos assim, começa a resolver esse problema da habitação, porque tem uma série de fatores sobre a regularização fundiária, né? A gente tem hoje dezenas, centenas de vilas em que as pessoas não têm o título, aí porque não tem o título de moradia não pode levar água, não pode levar luz, aí a prefeitura também não pode levar o serviço público, aí o cara tem aquela condição complicada de vida, mas ele conseguiria, se tivesse o título, pegar um empréstimo no banco para montar um comércio, né, para empreender, né, mas hoje ele não consegue, porque ele não tem endereço. Como é que ele vai pegar um empréstimo, nem que seja de 500 mil reais para comprar um carrinho ali, enfim. Isso também dificulta, né, a resolução desse problema, né? Como é que a gente resolve esse problema, ou começa a resolver esse problema, que claro, não é fácil, não é resolvido em 2, 3 anos, né? A cidade não vai ser regularizada toda a situação das vilas no mandato, numa gestão, enfim, tem 2 gestões. Isso é um programa que vai levar muitos anos. Como é que a gente começa a resolver essa questão da habitação, desse problema de enfrentar essa questão das longas horas de viagem de ônibus, né? Porque, enfim, a cidade não vai ser encurtada, né? Você não vai conseguir diminuir a distância da Restinga para o centro, né? Então, como é que a gente resolve esse problema, evitando que a pessoa precise ir para o centro? Então, de fato, a cidade, ela se espraiou, né, ao longo dos anos, e nem sempre com infraestrutura suficiente para atender, né, esse espraiamento urbano, gerando inúmeros impactos e custos muito significativos do poder público, né, para levar essa infraestrutura, para atender, né, os serviços lá, com posto de saúde, com escola, com linha de ônibus. E agora, nessa revisão, a gente quer, enfim, estar estudando o território para nós aproveitarmos, vamos dizer assim, a infraestrutura existente. Onde a gente tem uma infraestrutura existente, a gente conseguir concentrar um pouco mais essa população e impedir, né, de alguma forma, tentar inibir, vamos dizer assim, esse espraiamento urbano que é tão prejudicial tanto para os custos de
serviços públicos, mas especialmente também com o meio ambiente, né? O impacto negativo da poluição, do transporte, desse deslocamento, né? Claro, é um desafio, né? Tu produzir, tu concentrar nessa região que tem infraestrutura, onde geralmente a habitação é um pouco mais cara, né? Tu conseguir produzir habitação, né, de interesse social mais barata para essa população que precisa. E se ela não encontra nessa região mais central essa condição de comprar, ela vai, né, buscar alternativa. E aí a gente tem, né, uma política de descontrole, de invasão, né, de ocupações pela cidade. Então eu acho que esse tem que ser um enfoque muito grande do planejamento urbano. Eu acredito muito nisso, assim, de a gente ter uma estratégia mais de economia urbana, a gente ter economista urbano dentro da nossa equipe, pensando de que forma a gente barateia, né, o custo ali da habitação, de que forma a gente produz a habitação mais barata. Quais são os impactos dessas inúmeras regulações que a gente tem, que ao fim e ao cabo resultam lá no preço da habitação. Como é que a gente pode, né, contribuir e melhorar isso, né? Tudo tem que vir para o papel, para a conta, né? Desde lá da doação, do parcelamento do solo, da contrapartida do solo criado, da compensação vegetal, da aplicação da lei da Mata Atlântica, enfim, tantas outras camadas que são aplicadas ao longo do processo do empreendimento, do terreno, né, a entrega lá efetiva da obra, que consequentemente impactam no custo da habitação. Né? São pontos que a gente tem que estar estudando agora dentro dessa revisão, assim, porque eu acho que é bastante importante. Nós temos que saber e ter inteligência para tentar cada vez mais diminuir, né, o custo da terra, o custo da obra, para consequentemente, né, a gente ter essa amarração e reduzir o custo da habitação, para dar condição dessa população poder comprar, né, um imóvel, ter um apartamento, em regiões mais centrais da cidade, onde a gente tem convicção que tem, né, infraestrutura disponível para ampliar. Pois é, secretário, mas como é? Assim, a gente tem essa visão, digamos assim, de que a redução de custos poderia gerar empreendimentos mais baratos, enfim, o preço final para o consumidor poderia ser mais barato. Mas a gente sabe também que o preço de um imóvel ele não está necessariamente ligado com um custo, né? Por exemplo, a questão da valorização de áreas, né? Enfim, tipo, como exemplo, a questão da Orla do Guaíba, né? Um imóvel que valia X antes da reforma da revitalização da obra, hoje ele vale 2x, 3x, né? Isso não está ligado ao custo da obra, tem custo da valorização daquele terreno. E a gente tem visto na cidade grandes empreendimentos e que muitos deles com valores, digamos assim, que não são para classe média, não são nem para classe média, são para uma elite da cidade. Assim, como exemplo, por exemplo, a questão do empreendimento ali na orla, próximo ao shopping Barra Shopping Sul, né? Ali são 18 torres, né? E se for olhar quanto é que custa um imóvel ali, vale alguns milhões, não? Alguns vários milhões, né? Isso, qual é a consequência disso? O imóvel que está do lado ali, ele tende a se valorizar também, né? E ali é uma área, por exemplo, que está muito perto de uma vila, né? Uma das maiores vilas da cidade é a Vila Cruzeiro, né? E a gente sabe que isso produz um processo que é, digamos assim, contrário ao que a prefeitura gostaria, que o senhor está me dizendo, que é o processo de gentrificação, né? Que o terreno se valoriza e as pessoas acabam, digamos, expulsas dali. A gente sabe, claro, que tem um certo limite, né, das áreas que são de interesse do mercado imobiliário, mas esse limite, em muitas cidades, avança ao longo do período para áreas que o mercado não tinha interesse antes e que tinham moradias mais baratas. A gente pega o caso clássico do Brooklyn, em Nova York, que há 40 anos atrás era uma área mais popular e hoje é uma área, digamos assim, de riqueza, né? Enfim, tem toda uma discussão aí, não vamos entrar na questão de Nova York, mas enfim, teve uma transformação numa área que era, de certa forma, mais popular e numa área mais nobre quando chegaram esses investimentos e gerou um efeito, digamos assim, contrário ao que a gente espera que tenha em Porto Alegre, que é digamos assim, adensar mais as áreas onde tem serviços que estão mais próximas dos centros. Como é que tu combina esses dois movimentos? Porque a cidade tem apostado nessa questão da revitalização do centro, da orla, do cais, né? Enfim, tem vários projetos em discussão agora. Há 3 semanas, inaugurou ali o Shopping Pontal, né, que tem empreendimento comercial, né? Coadunar essas duas coisas, porque elas não necessariamente estão ligadas, ou melhor,
a valorização sim está ligada à chegada de grandes empreendimentos. Né? Quando chega um, traz o preço para cima. Né? Como é que a gente vai construir essa cidade e que ao mesmo tempo tem esses apartamentos de 2, 3, 4, 5, 6 milhões que são a aposta do mercado imobiliário, né? Como é que esse empreendedor vai olhar para aquele lado, para aquela mesma região ou a região próxima dali e vai dizer, não, aqui pode ter um empreendimento mais popular, de 200, 300 mil, enfim, algo que a classe média baixa possa comprar, e aí aquelas regiões onde a classe média baixa hoje mora podem vir as camadas mais populares. Como é que essas coisas se articulam conjuntamente quando elas parecem ser contraditórias? Não, eu acho que tem um espaço, né, dentro do território urbano para todos os mercados, né? O mercado de luxo, médio, mais popular, e esses empreendimentos, ícones da cidade, eles são indutores do desenvolvimento. Naturalmente que eles criam um ambiente de valorização, né, em todo o seu entorno e, consequentemente, são, né, um dos fatores aí que vai, ao fim e ao cabo, incidir, resultar lá no preço, consequentemente, da região do imóvel de uma forma geral. Eu acredito que esse processo de valorização atingindo determinada região de comunidade mais carente, ele gera, sim, né, um benefício, não só a gentrificação, mas em sendo um mercado propulsor dessa compra desse imóvel, ele pagando, né, para o privado lá que tem aquele terreno ali, essa transformação ela é positiva, porque tu dá essa condição para a pessoa para daqui a pouco ela melhorar, né, a qualidade do existente dele, do imóvel onde ele está localizado, comprar um outro imóvel. Então eu acho isso positivo, é um desafio, claro, tu produzir essas políticas públicas no sentido de garantir cada vez mais, em outras regiões da cidade, talvez tu teria uma destinação mais para habitação de interesse social, né, uma condição um pouquinho mais mista, de a gente vincular isso, né, e esse é o desafio que a gente se propõe agora na revisão do plano diretor, de a gente estruturar cada vez mais dentro das nossas políticas públicas, né, como é que a gente pode contribuir, vamos dizer assim, para baratear o custo da edificação, aonde tu tenha essa possibilidade, né, o centro histórico, quarto distrito, são territórios férteis, eu acho, assim, para tu produzir esse tipo de habitação. Tem inúmeras oportunidades ali e a gente tem que, né, achar aqui ferramentas, formas aí de trabalhar cada vez mais isso, com, né, inteligência, a gente poder fazer esses respectivos links. Assim. É desafio, né? Não temos solução aqui hoje, olha, desse caminho ou outro, mas eu acho que a gente tem um time bem qualificado aí, trabalhando, aproveitando essa oportunidade, vendo o que o mundo, né, já fez, quais os acertos, quais os erros de outras cidades no Brasil também, para a gente trazer aqui para Porto Alegre e criar, né, esse ambiente salutar, né, apoiando o mercado, que ele é um indutor de transformação, ele gera riqueza e oportunidade. Vejo, né, o mercado da construção civil ele não pode ser, em absoluto, nunca ser demonizado, porque dentro do território urbano, ele é o desenvolvimento da economia, a indústria mais forte, né, dentro de uma cidade. Né. Vejo que só no ano passado aí, a gente aprovou cerca de 20 bilhões em novos investimentos. Claro, isso não reflete necessariamente o que vai para a rua, né, porque enfim, depende um pouco do tempo do mercado ali, mas o mercado acho que absorve cerca de 5, 6 bi por ano, mas o que gera, né, de emprego, do pedreiro ao engenheiro. Então, a gente tem que trazer ele como parceiro, sempre indutor desse processo de transformação, gerando oportunidade, que a gente falou no começo aqui, né? E queremos, né, a partir do mercado de trabalho, das oportunidades, a gente organizar o planejamento urbano. Então, a gente tem que ter sempre presente, assim, da importância da construção civil no território urbano, que são indutores da transformação de geração de emprego. Secretário, o senhor falou a respeito dessas questões, de como equilibrar, na verdade, essas questões, né? O senhor citou, por exemplo, os fundos que recebem recursos e podem ser destinados a obras que são de interesse social. E esses recursos vêm desses grandes empreendimentos que se instalam, entregam para o município esses recursos. Eu pergunto ao senhor, há espaço nesses contratos para, por exemplo, obras que sejam, por exemplo, contrapartidas sociais e não apenas aquelas obras
de mitigação e de compensação, que são as viárias, as de drenagem, nesses contratos há espaço para isso? Sim, é que aquilo que eu havia comentado, assim, às vezes há um pouco da distorção daquilo que deveria ir num determinado momento para esta finalidade, não vai, e aí se vislumbra uma nova oportunidade a partir da aprovação integral do empreendimento, talvez para resolver esse problema que é da cidade, né, que deveria ser resolvido por meio dos impostos, né, que são aplicados aí para todo e qualquer, vamos dizer assim, empreendedor dentro do território urbano. Acontece que, por exemplo, o solo criado, que é um recurso significativo que não só os grandes empreendimentos, mas qualquer, né, médio, pequeno empreendimento, ele tem que pagar para o poder público o solo criado a partir de uma determinada área. E há previsão lá, e é destinado recursos para habitação de interesse social, para equipamento público, para regularização fundiária, tudo aquilo está previsto no Estatuto da Cidade deveria ser destinado, e existe o fundo específico. Aí o desafio é aquele de fato, tornar isso realidade, né? Bom, produzir, contratar obra, né? Esse é o desafio das gestões públicas aí, de fato, trazer isso para a realidade. Acontece que o restante, né? Às vezes, olha, quando eu vou aprovar um empreendimento, ele está muito vinculado, às vezes, a resolver um problema de infraestrutura que o município não resolveu, e a gente acaba aqui depositando para o empreendedor. Isso eu não vejo como positivo na estratégia, sabe, de desenvolvimento, porque o empreendimento ele gera muita oportunidade na cidade, né? Ele gera emprego, imposto, vai ter, né, as próprias possibilidades de resolver o problema de infraestrutura, é solo criado, é doação, não é lá do parcelamento que ele vai fazer, o ICMS, enfim, todos os impostos, IPTU, ITBI. Então, às vezes, a gente deposita todo o nosso problema que a gente não consegue fazer, né, por meio dos impostos, resolver a infraestrutura, aí chega o empreendimento e a gente diz, olha, tu tem que fazer absolutamente tudo isso. Acabou sendo uma muleta, né? A prefeitura não tinha dinheiro, por exemplo, o Instituto das Obras da Copa, não tinha dinheiro para fazer determinadas obras, pegou aquele recurso ali na hora como contrapartida e fez, por exemplo, a duplicação da Diário de Notícias, né, que é até antes, né, do Barra, mas fez ali o entorno do Beira-Rio, ali a mudança de mão da Borges, né? Isso acabou sendo, digo assim, uma oportunidade que surgiu, mas que acabou sendo de alguma forma normalizada quando não deveria ser. Né? Isso, acaba que em função das nossas ausências, quando tem oportunidade de empreendimento, se coloca todos os problemas de infraestrutura. Tá bem? O empreendimento sim, ele causa, né, um impacto, então ele tem parte disso, mas ele é muito bom para a cidade, né? Então, essa estratégia que a gente tem que pensar, às vezes, se tu depositar muita coisa para o empreendimento, entendeu? Fazer, tu acaba gerando um território inseguro e esse empreendimento, talvez, que instalar ali, vai instalar no outro município. Então, são reflexões que a gente tem que fazer. Eu acho que, de fato, tem que as coisas voltarem para um lugar que, de fato, né, deveriam ter sido destinadas, né? Os impostos deveriam para resolver esses problemas, né? O solo criado deveria voltar para as questões de infraestrutura e que aí tu não precisaria depositar tanto, né, nas contrapartidas lá essa necessidade de resolver os problemas, e aí problemas sociais, às vezes, da cidade, muitos desafios que tem, entendeu, dentro do território urbano. A gente tem que tentar trazer um equilíbrio, assim, ao mesmo tempo que entendemos, não, esse empreendimento é importante porque ele vai gerar milhões, né, em impostos, né, em geração de emprego, de oportunidade de trabalho da pessoa a curto, médio e longo prazo, mas também tem aí os desafios da cidade aí que tem que ser resolvidos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, não querer depositar tudo, né, no empreendimento, especialmente os empreendimentos da construção civil, né, que são os mais afetados. Secretário, quando a gente fala do plano diretor, ele traz o regramento da cidade legal, né? Da cidade que está no mapa, da cidade que segue as regras dos loteamentos, né? Que é a cidade organizada de alguma forma. E a gente tem essa cidade que é a cidade informal, né? Que são das ocupações, das invasões, que a gente costuma usar o termo ocupação, dos 21, né? Mas que são essas vilas que estão há 40, 50, 60 anos e que não tem, digamos assim, uma solução simples, né? A gente está aqui gravando o programa na Google Play, né? Que fica aqui no bairro Bom Jesus, a gente tem aqui do lado pessoas que estão morando numa situação dentro de valões, quando alaga a casa delas, pessoas que trabalham, que acordam um dia e está com a casa alagada, e aí tem que ficar em casa para
não consegue trabalhar porque está todo molhado, não consegue nem botar uma roupa limpa para trabalhar, né? Enfim, que essa cidade informal que tem dificuldades que assim, não são simples de resolver de novo. Se tem um consenso que não é uma condição digna das pessoas morarem ali, mas como é que tu resolve a vida delas, né? Tipo, todo mundo concorda que a pessoa não pode morar na beira do valão, do riacho, isso gera poluição, isso tem várias questões de saneamento, mas aquela pessoa não tem outra condição, ela está ali porque, enfim, ela acabou, ela não está ali porque ela quer, né? Ela está ali porque foi o que sobrou para ela, né? Como é que a gente consegue levar o plano diretor, as regras urbanísticas para essa cidade informal que hoje, enfim, até o plano diretor tem para aquela, existe um plano diretor para aquela área, né? Mas as regras não valem para ali. Eu acho que isso que eu disse tem que ser o enfoque do planejamento urbano. Cada vez mais a gente fica muitas vezes no debate de revisão do plano diretor discutindo a questão da altura, se é insolação, se é empreendimento, se a regra é isso, se é aquilo do privado. Enquanto que o debate deveria ser esse, né? Como é que nós vamos produzir as políticas públicas para resolver, para dar mais qualidade de vida para essa população que é mais carente, que está à margem, vamos dizer assim, dessa regulação urbanística da cidade, e aí a gente fica tudo como aqui, lá trabalhando para olhar o lote, né? Levar toda uma estrutura para saber se ele atendeu, né, determinado parâmetro de afastamento, de recuo, e a cidade, né, acontecendo aí uma série de deficiências. Então, nós queremos aproveitar a revisão do plano diretor para ter esse enfoque. É o que eu digo, é o foco do espaço público, sim, é o foco na regularização, entendeu, fundiária, para dar condição para melhorar a qualidade de vida daquela população ali. Certamente um regramento, de uma forma geral, tudo aquilo que nós formos botar na lei, estabelecer, e às vezes tem muitos defensores que dizem, não, precisa botar na lei, tem que estar na lei. Essa lei não aplica em absolutamente nada para essa população. Tu não consegue trazer um padrão, entendeu, de lei, porque tem características diferentes, cada território é uma forma, então tu não vai conseguir regular, entendeu, na lei essas, né, esse território, e aí obrigatoriamente aplicar. Então, quanto mais regra a gente tiver, mais nós vamos afastar, né, de fato, essa população, mais ocupação consequente que vai sair da regra. Nós temos que ter a liberdade, vamos dizer assim, de produzir soluções e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né, minimamente urbanizar, dentro da condição possível, mas não vai ser aquela caixa de rua prevista, né, que a gente tem lá no plano diretor, aquele tamanho, aquele passeio, porque lá é diferente, né? Então, talvez o terreno, ele não vai ter, certamente não vai ter aquele afastamento, aquele recuo, aquele padrão, entendeu, do plano diretor, porque lá é diferente. Mas tu tem condição, mesmo com aquela diferença, de produzir uma série de melhorias. Bom, vamos focar para, né, melhorar o tratamento de esgoto, né, que soluções que a gente consegue dar dentro da condição existente lá. Acho que esse tem que ser o enfoque do planejamento urbano, esse tem que ter nosso time dedicando, entendeu, o seu qualificando as suas estruturas públicas para atender isso. Hoje, a gente não tem, a gente tem uma estrutura pública de planejamento urbano organizada para regular o privado, entendeu? Para aplicar lá no licenciamento do lote privado. Agora, uma estrutura pública fortalecida para a gente trabalhar isso não se tem. Então, o plano diretor é essa oportunidade, a gente mudar um pouquinho essas caixinhas de estrutura, por exemplo, que tem, e trabalhar, né, este fortalecimento desse papel. Olha, o enfoque hoje não é mais o lote privado, o enfoque é dar qualidade de vida para essa população, entendeu, que mais precisa. Então, é criando, entendeu, o instrumento, é desburocratizando a aplicação, né, a partir assim, desses empreendimentos que acontecem no restante da cidade, como é que tu destina de forma direta para qualificar talvez a rede de água, de esgoto, de equipamento, tu faz rua lá, sem necessariamente a gente ter um projeto licitado, vamos dizer assim, mas que possa talvez ir direto do empreendimento para essa comunidade mais carente. Então, esse é o desafio. A gente está aberto aqui e estamos discutindo, entendeu, com o restante do país, com o mundo, instrumentos, formas, ferramentas, para a gente poder viabilizar isso, que eu acho que todo mundo espera. Secretário, o senhor falou que não necessariamente os recursos sejam um problema do município para atender essas demandas de habitação social e tudo mais. O que o senhor considera hoje que seja talvez o maior empecilho do município na hora de colocar isso em prática, como o senhor está dizendo? Sim. São muitos, as burocracias públicas, né? Também muito tem legislação, né?
Estatuto da Cidade, a Lei de Desenvolvimento Urbano, é uma camada de regras que tem que seguir, que é desafiador, né, tu trazer. E aí, por isso, é essa perspectiva, assim, de a gente ser um pouco mais aberto para resolver, entendeu, os problemas pontuais, ter um pouquinho mais de liberdade, não ter necessariamente aquela camada de regras previamente estabelecida, vamos dizer assim, para a gente pensar em trabalhar soluções. Eu acho que, assim, nós temos que achar formas de, a partir desses novos empreendimentos, das oportunidades que eles geram de riqueza, por exemplo, de doação de parcelamento do solo, né, do solo criado, as compensações subsequentes, que consigam chegar em obras diretas, né, não necessariamente em recursos. Cada vez mais eu vejo esse caminho assim, de que a gente possa ter parâmetros para, ao invés do cara pagar lá a doação de parcelamento do solo, que ele entregue, né, em habitação, né, de interesse social, por exemplo, sabe? Uma forma direta assim, de fazer, sem necessariamente passar esse projeto para o poder público, contratar essa obra, executar. O desafio é a gente achar essa métrica só, né? Assim, esse equilíbrio, enquanto, né, como é que se calcula isso? Em sendo, né, naturalmente, recursos públicos, aplica-se essas regras, mas nós temos que achar essa forma mais fácil de a cidade ela ir acontecendo de forma natural, sem ficar suscetível, né, aos governos, né, aos entendimentos, né, à burocracia de uma forma geral. Secretário, a gente teria várias e várias outras perguntas para fazer para o senhor. Esse tema do plano diretor, a discussão está acontecendo na cidade, né? Enfim, ela tem agora as comissões técnicas que estão discutindo nessas próximas semanas, vão ter as audiências públicas, então a gente já deixa o convite para todo mundo que está na audiência participar, né, desses eventos, das consultas, audiências, tudo que for acontecer nos próximos meses, porque essa é a hora de discutir a cidade, né? Também não adianta a gente ficar reclamando da cidade, dos cumos da cidade, e quando a gente tem a oportunidade de discutir, a gente não discute, então a gente faz aqui o convite para todo mundo participar das discussões. Eu também deixo o convite, secretário, para tu voltar quando estiver mais adiante, né, mas quando tiver já o plano entregue para a Câmara, né, para a gente poder discutir mais essas nuances, né, questões mais pontuais, né, essa questão que a gente perguntou muito, né, como a gente faz isso, acho que agora a gente está nessa fase de elaboração, né, mas lá mais para frente a gente vai saber melhor, né, como que se chegam a esses, ou melhor, como a prefeitura vê que se chega nesses objetivos. Então, eu queria lhe agradecer muito a participação aqui no nosso programa e também deixar um espaço para o senhor fazer suas considerações finais, né, deixar algum recado que o senhor queira deixar. Bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante para a nossa cidade, para o presente, mas especialmente também para o futuro, né, que é o plano diretor. Como tu disse, o debate está aberto, aí a gente ao longo desse ano vai ter inúmeros processos participativos e queremos convidar todos que estejam presentes, né. É um desafio a gente construir a cidade, né, ideal. Visões nós temos as mais diversas, mais liberais, mais conservadoras, mais radicais. E nós, enquanto poder público, temos que tentar trazer um equilíbrio para essas diversas visões e a gente produzir isso em políticas públicas. Então, agora a gente está bem no momento de debates temáticos, o que é bastante interessante, porque consegue, vamos dizer assim, aprofundar um pouquinho mais essa discussão lá no eixo natural, no eixo desenvolvimento social e cultural, na mobilidade e transporte, o desempenho, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão da cidade. Então, né, tem diversos atores, entidades, as associações vinculadas a determinados temas, que agora é o momento de se aprofundar dentro deste tema, para, de fato, a gente avançar logo em seguida para o que a gente denomina a etapa de debate de propostas. Aí já assim, né, tendo cruzado essa leitura comunitária com a leitura técnica, e a gente já construir alguns cenários de cidade possível, propor, né, para o debate mais ampliado da cidade, e depois a nossa grande conferência, finalizando com a audiência pública e remessa à Câmara de Vereadores aí para a gente ter um plano diretor realmente inovador. Estou com uma expectativa muito boa, muito feliz. Acho que a gente tem um quadro técnico muito qualificado, de apaixonados lá dentro da cidade, querendo fazer a diferença. É importante a gente pedir a compreensão, entendeu? Que todas as vezes a gente não consegue refletir todas, né, as visões. Nós vamos tentar, né, a visão da maioria, cruzando com esses olhares mais técnicos, mas assim, o nosso espírito é realmente de fazer o bem, de transformar, de a gente virar, né, a chave
e ser uma referência, né, para o Brasil, quem sabe para o mundo no planejamento urbano. Então, é a oportunidade, queremos todo mundo junto conosco aí, produzindo esse plano diretor de Porto Alegre. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Lidiane. Obrigada, Luiz. Obrigada, secretário, pela oportunidade. E o nosso muito obrigado especial é para você que esteve na audiência do Nota de Pô. Convido mais uma vez a curtirem, compartilharem, seguirem o Sul 21 e a Cúpula em todas as plataformas. Eu deixo um abraço a todos e até o próximo episódio.